espiritual ser desenvolvida, para nós vencermos, para nós crescermos espiritualmente, é a oração e a palavra de Deus. Não é verdade? Como um pastor amigo meu, ele sempre dizia, não é? Um barco, quando nós nos convertemos, nós ganhamos um barco e nós precisamos atravessar do outro lado, onde as promessas de Deus serão completas. Só que no barco não existe motor, Deus não coloca motor nesse barco. Ele deixa a gente com 2 remos, não é isso? E um remo chama oração e outro remo chama a palavra de Deus. Então, se a gente quer chegar do outro lado, nós temos que usar os 2 remos, também? A palavra de Deus e a oração. E agora nós iremos meditar sobre a palavra de Deus, não é? Então, se você puder abrir sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Glória a Deus. Do verso 57 ao verso 62. Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 62. Depois, se você quiser e puder deixar sua Bíblia meio aí do jeito para ser usada, quero ler mais alguns versículos no decorrer da mensagem. Amém? O versículo é? Lucas, capítulo 9, do verso 57 ao 62. Amém? Amém. Estarei lendo então. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. O outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, como você está, baixe sua cabeça. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é a verdade que liberta. Ela é quem alimenta a nossa alma, dirige os nossos corações. Ela é quem nos ensina, nos exorta, nos conforta e repreende. Que o Senhor nos dê a graça de compreendê-la e assim praticá-la. Abençoe a todos que ouvem esta palavra. Que o Espírito seja o professor, seja aquele que abre o nosso entendimento para que possamos adquirir a sabedoria que vem do alto. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando Jesus veio ao mundo, ele deixou bem claro que ele veio trazer a nós o reino de Deus. O reino de Deus. A mensagem que João Batista pregava era: arrependei-vos e convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus veio, deu continuidade à pregação e disse: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Então Jesus, ele trouxe com toda certeza a máxima revelação e a possibilidade total de nós voltarmos a termos novamente a família de Deus, não é? Aquilo que o pecado, aquilo que o mal implantou no mundo, que seria realmente a separação, a nossa distância. Então Jesus veio para reverter esse processo, e é maravilhoso que esse processo ele sempre é progressivo, não é? Conforme eu vou desenvolvendo minha vida espiritual com Cristo, com a palavra de Deus, com o Evangelho, eu vou cada vez mais me aproximando de Deus, entendendo Deus, ouvindo Deus. Esses dias a Dejuda falou uma mensagem que eu vi, fantástica, assim, alguém perguntou para uma mulher assim: como é que eu consigo, como é que eu sei ouvir a voz de Deus? Ela falou assim: olha, não tem atalho, não tem outra forma. Para você conseguir entender a voz de Deus, você tem que andar com Ele. Quanto mais você anda com Ele, você consegue
consegue, não é assim que a gente consegue uns com os outros? Quanto mais ando com uma pessoa, mais eu sei quando é a pessoa que fala, o que ela quer, eu vou reconhecendo. Então com Deus é assim, quanto mais a gente vai andando, vai ter intimidade com Deus, a gente vai conseguindo ter discernimento, compreender sua vontade, sua voz, ouvir sua voz, discernir sua voz, é fantástico isso. E é exatamente isso que Jesus veio fazer. Por isso que nós chamamos de conversão, não é? Que é justamente a meia volta, é o contrário, sair daquela rota, daquilo que estava fazendo e seguir em direção oposta. Esse é o processo fantástico. Então Jesus veio trazer o reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus nada mais é do que viver dentro do comando de Deus, do governo de Deus, não é? Um reino. O que é um reino? O que é um império? É um lugar onde existe um rei, um comandante, um imperador, um governo, e você então está debaixo, sobre aquela tutela, sobre aquele domínio. Então viver no reino de Deus é exatamente isso, viver debaixo da tutela, do domínio e das ordens, da vontade desse Deus. E o maravilhoso é que esse Deus, ele não é um Deus carrasco, ele não é um Deus que usufrui dos seus súditos de forma egoísta, pelo contrário, ele faz questão de ser identificado como pai, porque essa é a expressão de alguém que cuida dos outros por amor e não por uma tirania ou por questões de proveito próprio. Amém? Amém. Uma palavra fantástica de Jesus para os seus discípulos, falou assim: eu não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu os chamo de amigos, porque eu tenho declarado a vocês tudo o que eu quero fazer, tudo o que eu vou fazer. Então, esse governo de Deus é fantástico, não é? A gente pode repetir a frase que muitas vezes já foi usada, né? O maior patrão do mundo é Deus, amém? O maior rei do mundo é Deus. É fantástico esse reino de Deus. Agora, quando Jesus trouxe esse reino de Deus, ele deixou uma mensagem clara sobre o reino de Deus, a sua urgência e prioridade. O reino de Deus, Jesus não trouxe como uma opção de vida. O reino de Deus, Jesus não trouxe como uma alternativa. O reino de Deus, ele disse assim: olha, é a única solução. É urgente. Não dá para você titubear, não dá para você ficar com dúvida. Se hoje ouvires a voz, não endureça o teu coração, como Hebreus diz claramente, né? O dia da salvação é hoje, por causa da urgência. Então é muito interessante que Jesus explicou o porquê dessa urgência, porque o reino de Deus é quem determina o bem-estar de todas as demais coisas. De nada adianta eu correr atrás das outras necessidades se eu não tiver o reino de Deus comigo. É muito claro isso que Jesus ensinou. Eu gosto muito de dizer para as pessoas, eu falei isso para a minha família, para os meus filhos, e isso é o que tem sido uma realidade no meu viver há muitos anos, né? Se eu estou bem com Deus, se eu estou bem espiritualmente, se eu estou no momento de comunhão com Deus, de oração, todas as demais coisas vão se encaixando. Você já percebeu isso? O trabalho, a família, o seu bem-estar, até os problemas você consegue resolver de forma melhor. Não é verdade assim? Agora, quando eu estou mal com Deus, quando minha vida espiritual está ruim, eu não estou orando, eu estou uma pessoa que não sinto prazer em louvar, em estar com Deus, você pode perceber que você fica uma pessoa irritada, as coisas, você não se dá bem na vida social, seja no emprego, no estudo, enfim. Eu sempre digo assim, a vida espiritual é a fiel balança que vai determinar meu bem, não é? Em todas as demais áreas. E isso que eu estou falando é justamente o que Jesus ensinou. Um versículo tão conhecido, né? Mateus 6,33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentar. O que ele está dizendo? Está dizendo, ó, o reino de Deus é uma prioridade, e é o reino de Deus que vai determinar o bem-estar das demais. Porque muitas pessoas podem pensar assim: eu buscar no reino de Deus, mas eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta situação que eu preciso resolver, eu tenho tanta coisa para pensar, eu deixa eu primeiro resolver, depois eu vou, não é? Você já não ouviu a pessoa falar assim? Não, ó, cada coisa no seu lugar. Primeiro eu tenho que resolver meu trabalho, minha família, depois eu penso em igreja, depois eu penso...
Mas é a inversão dos papéis. E é isso que Jesus está dizendo. O reino de Deus, ele é o primeiro. Ele é a prioridade. E não é porque você vai deixar as outras coisas e dar prioridade, é que as outras coisas dependem dele. É a mesma coisa que alguém falar assim, ó, a bateria de um carro, vou dar um exemplo bem simples, né? Eu falo assim, ó, o importante é o motor. A bateria do carro não tem sentido nenhum. Sim, deixa o motor bem bonito e a bateria ruim, você vai ver o que vai acontecer. Não é verdade? Seu motor não vai nem ligar, não vai nem funcionar. É um exemplo bem simples, mas de uma forma, assim, uma figura de linguagem para dizer o seguinte: se você não está bem com Deus, se não há paz no seu coração, se você não sente confiança em Deus, todas as outras coisas da vida, elas não desenvolvem como deveriam. É isso que diz Mateus 6,33. O reino de Deus é uma prioridade. Se nós pegarmos o Salmo 127, que eu amo o Salmo 127, ele vai justamente dizer a mesma coisa, não é? Eu até quero ler o Salmo 127, se você quiser me acompanhar aí. Eu acho ele fantástico, sabe? E ele, para mim, é exatamente o que Jesus quis dizer em Mateus 6,33. Que a prioridade é do reino, a prioridade é você estar bem com Deus. As demais coisas, e interessante que o que ele chama de demais coisas não são coisas supérfluas. Ele está falando de alimentação, de vestes, de moradia, ele está falando de necessidade básica. Mas vocês lembram quando Satanás tentou Jesus? E falou: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Qual foi o texto que ele lembrou? Nem só de pão viverá o homem, ela está falando de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu já vendo que a palavra de Deus, que a comunhão com Deus, com a vida com Deus, é mais importante que o próprio pão, o próprio alimento. Não que você não terá, não que você não, mas a prioridade em primeiro lugar é o reino, porque o reino vai te abençoar o seu pão, o reino vai abençoar o seu trabalho, o reino vai abençoar o seu coração, o reino vai abençoar suas emoções, o reino vai te ensinar a lidar com sua família, com o seu trabalho, consigo mesmo e principalmente com a sua alma e com a sua eternidade. Amém? Amém. Olha o que diz o Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles que Ele ama. Até isso, verso 1 e 2. Então, na verdade, por mais que o construtor construa aquela casa, se o Senhor não abençoar, não é? O seu trabalho não prospera, é inútil. E nós sentimos isso, não é? Nós sentimos como que a bênção de Deus em nossas mãos faz com que as coisas sejam diferentes. Amém, irmão? Por isso que Moisés diz: Senhor, confirma as obras das minhas mãos, não é isso? Por quê? Não que eu vou deixar de trabalhar, não é que eu vou deixar de fazer as coisas, mas eu vou fazendo com a bênção de Deus sobre mim. E por isso que diz que o reino de Deus, ele é a base de todas as coisas. Por isso ele tem que ter o quê? Prioridade. Além do mais, Jesus disse assim: o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Isso é, mesmo que as pessoas ganhem esse mundo, se o reino de Deus não estiver, então o reino de Deus também é que dá o valor verdadeiro de todas as coisas. Eu posso ter todas as coisas? Posso, não é que é pecado, pelo contrário, pode ser bênção de Deus na minha vida. Porém, essas coisas sem o reino de Deus não valem nada, são pó. Então, olha para você ver, o reino de Deus, ele é a base de todas as coisas, e além do mais, o reino de Deus é quem dá valor a todas as coisas, quem dá significados a todas as coisas. Sem o reino de Deus, essas coisas se tornam vazias. Agora, infelizmente, nós vemos na história bíblica e na história do mundo, muitas pessoas não entendendo essa urgência, essa prioridade do reino de Deus, e muito postergam, né? Essa decisão, ou principalmente a ideia de entender a primazia do reino de Deus, legando
para segundo, terceiro, quarto plano, ou até mesmo desprezando, não é? Dizer assim, para que me serve, não é? Assim como, por exemplo, nós temos a história de Jacó e Esaú, nós temos a história que Esaú simplesmente desprezou o seu direito de primogenitura, lembra desse texto? Né? Ele diz, para que me serve isso? Então, no reino de Deus nós temos também isso. Muitas vezes, nós vemos constantemente a mensagem pregada, quantas pessoas que dão valor, que vêm a um culto, por exemplo, como vocês estão aqui, não é? Eu sei que hoje tem a questão também do cuidado, da saúde, por problema da pandemia, mas eu me refiro que, vocês estando aqui, vocês estão dizendo da importância que o reino de Deus tem na sua vida. Isso é importante. Vocês, com certeza, todos aqui têm muita coisa que poderiam estar fazendo, mas nós sabemos, e eu também sei, que buscar o reino de Deus é uma prioridade, porque o que eu estou fazendo aqui é investindo o meu tempo naquilo que vai transformar o meu amanhã, que vai transformar o meu hoje, que vai transformar a minha eternidade. Mas nós temos na história, né? E nós lemos aqui, e eu gostaria de voltar ao texto para exemplificar justamente essa ideia de postergação. Vamos em Lucas 9 novamente. Lucas 9, ele tem exatamente a intenção de mostrar algumas coisas que acontecem em relação ao reino de Deus com a decisão das pessoas. Eu gosto muito de entender que nesse momento há uma questão muito interessante. Jesus estava indo para Jerusalém e ele já estava indo para a crucificação. É o final, nós estamos no final do ministério de Jesus, né? E eles indo para Jerusalém, Lucas faz questão de narrar 3 situações de postergação em relação ao reino de Deus na decisão pessoal, não é? Primeiro, uma pessoa diz assim: te seguirei, Jesus, por onde tu fores. A resposta de Jesus é interessante, não é? Jesus diz para tantas pessoas: seguem, não é? Diz para Mateus, deixa tudo e segue. A Bíblia diz que Mateus deixou tudo, saiu. Pedro, ele diz: venha após mim, te farei pescador de homens, deixou o barco, deixou tudo e foi. Interessante que esse camarada diz: eu quero te seguir, Senhor. E Jesus não disse: então venha. Com certeza ele conhecia o coração, conhecia a intenção. Houve alguma coisa aqui que Jesus quis alertar ele sobre a importância e o que significaria essa decisão. A resposta de Jesus foi assim: pense bem. Seria essa, vamos dizer, mensagem que nós temos no texto, né? Se vocês querem seguir por qualquer privilégio humano ou por questões de benefícios aqui nesse mundo, pense assim: as raposas têm toca, as aves têm ninho, mas eu não tenho nem sequer uma casa, um lugar meu fixo, né? Eu moro com outras pessoas, eu vivo com outras. Então ele diz assim, ele não disse não venha, ele disse: pode vir, mas não espere uma vantagem. E o que eu posso dar para você são coisas excedentes a essas coisas, porque eu mesmo nesse mundo não é isso que eu priorizei. Eu priorizei a vontade do Pai, o poder do Espírito Santo, eu priorizei a vida eterna. Então, olha que interessante. Agora, os outros 2 casos ainda são bem claros a postergação, mais claro do que o primeiro ainda, né? A outra pessoa, ele disse: siga-me, vem, segue-me. Aí o outro homem disse assim: Senhor, é o seguinte, eu até penso em te seguir, até seria legal, mas vamos fazer o seguinte: deixa eu primeiro ir lá na minha casa, sepultar meu pai, aí depois que eu fizer isso, eu te sigo, pode ser? É claro que nós estamos tratando aqui, e é importante que nós tenhamos uma visão clara sobre isso. Eu não acredito que naquela hora o pai dele tinha morrido, senão ele não estaria ali, ele estaria lá com a família, né? Vamos tentar criar uma ideia. O que ele quis dizer Jesus, eu tenho primeiro um compromisso deixa eu resolver a questão com a minha família, cuidar do meu pai. Talvez ele poderia ser o filho primogênito,
entendeu? E dizer assim, deixa primeiro eu terminar minhas obrigações, deixa eu primeiro lá, porque não há nenhum mal em sepultar alguém, né? Jesus não está se referindo que é proibido, ou que isso é mal, o que Jesus está trabalhando aqui é a postergação. Porque, claramente, a pessoa pode dizer assim, eu sigo o Senhor, aonde quer. Se o pai dele morrer, ou qualquer pessoa, ou qualquer situação, Jesus não ia proibir dele ir lá e fazer. Então, não tem nada a ver a desculpa que ele deu. Você concorda comigo? Não tinha, não fazia sentido. O que Jesus quis dizer é que você me seguir não impede de você cumprir sua obrigação com a sua família, com o seu lar. Por que não me seguir e fazer as duas coisas? Aliás, se você me seguir, você poderá fazer tudo isso e muito mais com maior qualidade, muito mais perfeição. Então, nós percebemos que Jesus não foi insensível ao sentimento daquela pessoa com sua família, principalmente se tratando de um ato tão singular e tão sério quanto a esse. Jesus não foi insensível, Jesus não foi uma pessoa assim, árdua em querer que aquela pessoa deixasse de fazer o que todos nós sabemos da importância, não é? E da seriedade desse momento. O que Jesus percebeu, assim como aconteceu com o primeiro, é que o que ele estava usando é simplesmente uma desculpa, uma forma de dizer um não meio disfarçado, né? O terceiro também faz a mesma coisa. Aí ele disse, vou te seguir, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha família. É a mesma situação, é a mesma situação do segundo. Nós não estamos tratando de coisas pecaminosas aqui, nós não estamos tratando de coisas ruins, despedir de família, cuidar da família, né? Mas o problema é que Jesus está tentando eliminar uma dificuldade que existe até nos nossos dias, não é verdade? O Evangelho nunca foi pregado tanto, eu creio assim, no mundo como hoje nós temos tanto meio de comunicação. E poucas pessoas conseguem enxergar a prioridade, a importância e a realidade do resultado que é estar no reino de Deus. Por isso que essas desculpas, Jesus tentou mostrar que não havia necessidade disso, simplesmente era seguir. Eu vou tentar criar mais uma comparação para esclarecer a ideia, o pensamento que eu estou querendo desenvolver. O reino de Deus não é como você chegar numa encruzilhada e dizer assim, Porto Alegre à direita ou Porto Alegre à esquerda. Existem dois caminhos que chegam a Porto Alegre, certo? Eu, quando eu estou trabalhando, quando eu venho de Santa Cruz, eu passo numa encruzilhada que tem assim, direita Porto Alegre. Eu sei que vai sair lá em Triunfo, vai pegar a balsa, passar charqueada e vem, sai na 386 e vem em Porto Alegre. Mas eu sei que está escrito Porto Alegre reto também, porque eu venho pela 101, pego já vou sair ali no posto rodoviário, onde tem um cruzamento para Lajeado, e vou pegar e vou chegar. Então, eu tenho duas opções, certo? Quando você vem de São Paulo, que eu já vim várias vezes, quando você chega em Curitiba, tem duas placas, Porto Alegre 116, você vem para o Vacaria, ou Porto Alegre 101, e você vem à beira-mar, certo? Passa por Florianópolis. Tá. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é que o Evangelho não é uma placa assim. Eu vou dizer para vocês como eu vejo o Evangelho. Pensem, você num prédio. Eu começo a pensar, toda vez que eu falo isso, eu lembro do incêndio do prédio Joelma, em São Paulo. É da minha época, não sei, mas eu acho que vocês já ouviram falar, não é? Esse famoso, terrível incêndio, em que as pessoas se jogavam ali, era algo assim, indescritível. A Gilda estava em São Paulo nessa época, né? Foi muito triste. Então, o que eu imagino no Evangelho é como se nós estivéssemos num prédio desses, pegando fogo lá em cima, não tinha para onde sair. E de repente chega alguém de helicóptero, joga uma escada e diz assim, segura que eu te tiro daí. Se eu não segurar nessa escada, eu morro. Não é uma alternativa. É prioridade.
tudo que eu posso fazer para me salvar é a única saída. Você imagina uma cena dessa e o bombeiro com o helicóptero da escada lá te pega, segura, corre, agarra. E o cara fala assim, poxa vida, eu esqueci minha carteira ali no andar, no quarto andar. Você espera um pouquinho que eu vou pegar minha carteira. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar um bombeiro ali e o cara fala assim, ó, poxa vida, mas essa corda vai machucar a minha mão. Você não tem uma escada melhor? Você consegue imaginar isso? Para mim, o Evangelho, quando Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo, agarra logo. Segura. Quando você vê João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente está perecendo, a coisa está feia. Eu estou mandando Jesus como a saída para que vocês não pereçam. Pereçam do quê? Bom, a contrapartida é ter a vida eterna. Então é perecer e não ter a vida eterna. É o oposto. Ele está falando de vida eterna. Agora, você já imaginou Jesus dizendo, segue-me? Eu disse, Senhor, não dá, deixa eu pensar o seguinte, primeiro eu tenho alguma coisa para fazer, primeiro eu tenho outras coisas para resolver, não é? Então, na verdade, o que falta para as pessoas compreenderem sobre o reino de Deus é o que, na verdade, ele é. Eu acredito que muitas pessoas, e é natural na mente humana isso, confundem o reino de Deus com religião, com questões administrativas, eclesiásticas. Parece que o reino de Deus, e na verdade eu não posso negar para você, de alguma forma isso de fato acontece. Infelizmente, muitas pessoas pregam a palavra de Deus e muitas situações surgem que misturam o reino humano com o reino de Deus e muitos reinos humanos falam do reino de Deus. Eu lamento, mas eu tenho que ser honesto com vocês e dizer que na verdade isso também existe. Mas não é porque existe isso que o reino de Deus pode ser desprezado, porque eu não posso confundir uma coisa com outra. Amém, irmãos? Amém. Deixa eu usar aqui, antes de terminar a palavra, uma outra experiência. Deixa eu ver quem de vocês aqui passou pelo que eu passei, né? O mundo está mudando muito rápido, como digo para a Digilda, é tecnologia, né? Mas eu já vivi uma época, eu espero que isso foi gostoso, eu espero que alguém daqui já viveu isso também, tá? A gente ia na feira comprar feijão. A gente não comprava feijão em saquinho fechado, limpinho, como já tem. A gente ia na feira, tinha um saco aberto, grande assim, e você pedia 1 quilo, 2 quilos, a pessoa ia lá, aí chegava em casa, quem fazia eram os menores, não é isso? O que minha mãe dizia? Vocês imaginam, né? Escolhe o feijão, aí, vai lá escolher os feijão, não é? Então, o que eu falei? Quem daqui? Levanta a mão se tem alguém que já fez isso aqui. Mas gente fez isso? Ah, eu sabia que eu não estava fazendo, né? Você joga um punhadinho e ficava assim. E você vai pegando prática no negócio, né? Aí você separa o que é ruim e o que é bom. E o que é bom depois lava, dá para fazer uma feijoada de primeiro, não é isso? Então o que acontece? Eu sempre digo para as pessoas, o reino de Deus também é assim. Tem muita gente que prega por inveja, como diz o apóstolo Paulo, tem muita gente maldosa que usa a palavra de Deus para proveito. Tem, a Bíblia diz isso. Mas, gente, não é porque tem feijão ruim que eu não vou comer o bom. Amém, querido? Amém. Essa é a minha ideia. O que eu tenho que fazer é arrancar esse que é muito fora. E nós não temos condição de ter discernimento. Você acha que nós não temos condição de descobrir? Claro que temos. Mas eu não vou deixar de comer um feijãozinho bem gostoso, só porque tem feijão estragado no meio. Eu vou separar. Agora, o feijão bom tem que ter valor. E é isso que eu estou dizendo. O reino de Deus, quando ele é pregado na sua justiça, na sua verdade, ele tem o seu valor. E eu digo para os irmãos, o valor dele é o principal. Ele é a maior necessidade do ser humano. Ele deve ter prioridade, em primeiro lugar. O reino de Deus tem que ser em primeiro lugar.
Agora, Deus já, por muitas vezes, Ele já viu a rejeição. Eu quero ler mais 3 textos, tá? Antes de encerrar. Vamos ler Mateus 22, verso 2 ao 6. Mateus 22, verso 2 ao 6. Por isso que eu digo, muitas pessoas rejeitam o reino de Deus, porque assim, eles não entenderam o que é o reino de Deus. Eles não entenderam o convite. Essa é a verdade. Mateus 22, do 2 ao 6, assim: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem. Mas eles não quiseram vir. De novo enviou outro servo e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete, meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. Veja bem, isso aqui é uma parábola. Toda parábola tem uma moral, tem uma lição. Toda parábola tem um ensinamento. Qual é o ensinamento que Jesus quer deixar para nós com essa parábola? É claro, não é? Pensa bem. Um rei tem um filho, vai se casar, ele vai fazer uma festa. Boda. Olha, gente, o que é a festa de boda do filho do rei? Opa! Quem não quer participar? Hã? E ele faz convite. Olha, gente, ele faz convite. Ele faz convite e manda os convites. Não tem nada despreparado. Ele avisou com antecedente para as pessoas se prepararem. Se tivesse que resolver problema, resolvesse antes. Ele recebeu o convite. Certo? Não foi de última hora. Quando tudo está preparado, tudo preparadinho. Hoje, gente, as mulheres estão aqui, sabe o que significa preparar a festa, deixar tudo prontinho, né? O trabalho que dá, o carinho, cada detalhe que a pessoa faz, né? E as pessoas convidadas são tidas como pessoas honradas, não é isso? Pessoas honradas. Pois bem, tudo pronto, festa pronto, vai ter o casamento, comida, mesa, cadeira. Ah, o boi já matou o gordo, o melhor que eu tinha aqui, já matei tudo, tá? Ó, festa tá pronta. Vai lá, chega o servo dele e fala assim: vai para os convidados, não eram os estranhos, os convidados. Diga para eles assim: está pronto, tá? Vamos para o casamento, está tudo prontinho. Gente, qual é a reação dos camaradas? A gente fica até nervoso com esses caras, fica bravo, né? Mas eles não deram atenção e saíram. Isso depois de um segundo, porque o primeiro no verso 3, eles já disseram assim: eles não quiseram vir, está vendo? Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo que viessem. Verso 3, mas eles não quiseram vir. Depois ele enviou outro servo. Olha a insistência, gente. O verso 4, ó, de novo enviou outro servo e disse: digam aos que foram convidados que preparei para o banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram batidos. E tudo está preparado. Venham para o banquete. Verso 5, mas eles não lhes deram atenção e saíram. Um para o seu campo e outro para o seu negócio. Como dizendo, tem coisa mais importante para fazer. Seria você, esse rei que você faria? Pois bem, o que Jesus está ensinando nessa mensagem é prioridade, importância. Aqueles homens mostraram que o casamento daquele príncipe não valia nada para eles, não tinha sentido nenhum. Ele tinha coisa mais importante para fazer, coisas mais necessárias na mente dele. Quando eu paro e penso que essa parábola Jesus está se referindo ao reino de Deus
e a atitude que os homens tomam em relação a isso. Você parou para pensar nisso? Nós estamos falando da famosa procrastinação, que é deixar para mais tarde, empurrar com a barriga no famoso ditado popular. É deixar sem dar importância. Eu chamarei isso de inversão de prioridade, inversão de resultado, inversão de direção. O último texto, e depois nós já vamos estar olhando, está em Hebreus 3, verso 7 e verso 8. É o exemplo que o escritor de Hebreus usa para falar do erro que o povo de Israel teve no deserto. E ele usa justamente o exemplo errado que aquele povo teve e nos dá uma direção de fazer exatamente o oposto. Hebreus capítulo 3, verso 7 e verso 8. Nos diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provocação no deserto. O escritor dos Hebreus aqui está lembrando que lá no deserto, na experiência de quando o povo de Israel saiu do Egito e estava indo para a terra prometida, por diversas vezes que Deus falou com eles endureceram o coração e não creram e não obedeceram a Deus. Não é? Lembra quantas vezes aquele povo diz: olha, por que você não tirou do Egito, Moisés? Lá tinha carne, lá tinha cebola, lá não tinha cemitério para a gente morrer. Olha que interessante, não é? Você já ouviu alguém falar assim, depois de muitos anos convertido? Eu era mais feliz quando eu estava no mundo. Como alguém pode pensar e entender isso? Talvez no mundo tinha regalias, talvez no mundo o pecado trazia mais prazer momentâneo, talvez no mundo era bajulado por alguma coisa, e as pessoas. Isso aí está sendo a mesma coisa do que o povo. Olha, o povo no Egito era escravo, tá? Escravo. O faraó matava quem quisesse. Como ele não falou assim: eu quero que mata todos os meninos, as crianças que nascerem de sexo masculino, tem que matar. Quantas crianças foram mortas? Isso é vida de escravo. Escravo, eles tinham que trabalhar, faz tijolo, não vou te dar palha. Isso era escravo. Só que ele depois dava comida, né? Dava cebola, dava carne, fez comida. Lá no deserto, quando eles estavam passando por prova, eles não lembraram do chicote. Eles não lembraram que era escravo. Eles lembravam da cebola e da carne. Mesmo que isso custasse a liberdade e a própria vida deles. Mas eles se apegaram à cebola e à carne. Isso é a mesma coisa quando as pessoas se apegam com o mundo e os prazeres que o Satanás dá e não percebem a escravidão que vive debaixo da opressão maligna e dos resultados que tínhamos quando vivíamos no pecado. Quantas noites sem dormir, quanta angústia e quanto inferno nós passamos. Lares destruídos, vícios. Mas eu quero dizer uma coisa: Hebreu diz assim: o dia da salvação é hoje. Se ouvires a voz de Deus. E você ouve a voz de Deus, amor? Eu também gosto. A Bíblia conta também de alguns exemplos fantásticos, sabe? É interessante que o chamado de Deus ele é acompanhado de poder. Ele é acompanhado de poder. Pedro e seus sócios haviam passado a noite toda pescando e não pegaram nada. Nada, exatamente nada. No dia de manhã eles estavam recolhendo a rede. Chega um homem perto deles e diz: olha, eu quero pregar, se eu pregar, eu dou um barquinho. Ele falou: tá bom, entra aí. Depois pregou e diz assim: lance a rede agora no mar. E disse: mas Senhor, nós somos pescadores, é a nossa profissão, nós somos pescadores. Nós pescamos a noite toda, não pegamos nada.
tua palavra eu vou lançar a rede. Sabe? Quando ele jogou a rede, o que aconteceu? Tanto peixe que as redes. Quando ele viu isso, ele entendeu. Olha que legal. Quando Pedro recebeu o chamado de Deus, ele recebeu porque ele percebeu com quem ele estava lidando. Quando eles chegaram, a Bíblia diz que Pedro se ajoelhou e disse: Senhor, faça de mim, eu não sou digno de que tu fiques perto de mim. Olha a concepção, olha o que Pedro entendeu. Jesus olha para ele e diz: olha, não temas, Pedro, porque de agora em diante tu serás pescador de homens. E diz a Bíblia que ele, deixando a rede, e todos o seguiram. É fantástico o chamado de Deus. O chamado de Deus não é assim, segue-me, sem um porquê e um sentido. Geralmente esse segue-me vem com um impacto de poder, de transformação, que nós sentimos que algo diferente está acontecendo. E eu quero dizer aos irmãos, quando Deus chama, não existe outra coisa melhor a fazer do que seguir. Por isso, eu quero terminar minha palavra dizendo assim: o Evangelho de Deus não é uma simples opção, é a única saída. Abrace. Policarpo, já idoso, quando ele estava diante da morte com o governo romano, quando a perseguição surgiu, disseram para ele: se tu negares Jesus, tu não morre. Mas Policarpo disse assim: como que eu posso negar aquele que só me fez bem? Eu sigo esse homem tantos anos e só tenho recebido ele fez. Como é que morreu? Ele morreu. Mas ele sabia que o reino de Deus valia mais do que sua própria vida aqui na terra. Isso é entender o valor do reino. Portanto, meu querido, valorize e priorize. Guarde essa palavra. Lembre-se de Mateus 6,33 e entenda o seu sentido mais profundo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Vamos colocar de pé de tanto, vamos orar. Feche os olhos. Pai, muito obrigado pelos registros da tua palavra. Eles são bússola para a nossa vida. E nós queremos te louvar, Senhor, porque tu nos amas de forma tão clara, tão real, que tu enviaste Jesus para trazer o teu reino a nós, para nos resgatar do pecado e do engano, para nos tirar das trevas e nos conduzir para a luz. Obrigado, Senhor, porque no meio de tantas coisas, o Senhor olhou para nós de uma forma tão graciosa. O Senhor nos abriu a porta para ter acesso novamente a Ti. Pai, nós oramos que o reino do céu seja propagado na face da terra e que muitos, milhares e milhões possam entrar nesse reino para redescobrir o verdadeiro sentido da vida e entender, meu Deus, o quão é importante e o quanto é necessário ter a Tua presença em nossa vida. Oramos, Senhor, para que o Senhor nos dê graça para que saibamos priorizar as coisas do céu, compreender o valor da Sua chamada, compreender o valor da nossa dedicação diária nas coisas que transcendem o valor humano, terreno e passageiro temporal. Sabemos que com isso, tudo o que nós necessitamos será abençoado. E tudo o que nós fazemos nesse mundo, debaixo do Teu reino, no Teu reino, sob o Teu comando, nós seremos abençoados, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Abençoe os irmãos que puderam participar desse culto, todos que puderem ouvir esta mensagem, que o Teu Espírito Santo possa
falar e tocar em cada coração. Que o dia que se chama hoje possa ser a nossa decisão, possa ser a nossa tomada de decisão, Senhor, de priorizar o Teu reino e de poder permanecer nele todos os dias da nossa vida. Nós colocamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, meus queridos, que o amor de Deus esteja em seu coração. Só não vou poder dizer abraço ao teu irmão, porque o irmão sabe que nós não estamos podendo, mas que Deus possa abençoar a todos. Você que trouxe sua oferta ou seu dízimo, se você quiser deixar ali no lugar do recolhimento, poderá fazê-lo voluntariamente para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.